Olá pessoal, Shalom, sou a pastora Cristiane Correia e estou aqui para ministrar a palavra de Deus ao teu coração. Antes de mergulharmos nas Escrituras Sagradas, eu gostaria de te fazer um convite. Se você desejar me ajudar, me dar essa força, se inscreve aqui no meu canal, aproveita e ativa o sininho de notificações para todos e todos os vídeos que eu postar aqui, o YouTube vai te notificar. Se gostar desta mensagem, curte, compartilha com alguém que está precisando e não deixa de deixar o teu comentário aqui e eu vou responder com muito prazer. E mergulhando nas Escrituras, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você tiver com ela em mãos, em Gênesis capítulo 48, o verso 14, que diz assim: E Israel estendeu sua mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, guiando suas mãos consciente, pois Manassés era o primogênito. Voltando um pouco na história, ainda falando sobre Jacó, quando ainda sua mãe Rebeca estava grávida, Deus falou com a sua mãe dizendo o seguinte: no teu ventre duas nações, o maior servirá ao menor. Deus havia predestinado que Jacó seria maior que Esaú. Como isso iria acontecer, ninguém sabia, mas iria acontecer. Eu sempre tenho o costume de falar que não importa o processo, o importante é o propósito. Não importa como Deus vai fazer, entenda, não importa como Deus vai fazer, o importante é o propósito. Só que na história de Jacó e Esaú é interessante como as coisas funcionam, como as coisas aconteceram. Quando jovens, uma certa feita Esaú chegando de um dia de caça, ele chegou com tanta fome e Jacó tinha preparado um prato, uma sopa de lentilha. Então ele pede a Jacó, só que o que Jacó faz? Jacó vem e negocia. Jacó foi errado? Não. Errado foi Esaú. Esaú não valorizou o seu direito de primogenitura, vendendo ela por um prato de lentilha. Passado-se o tempo, chegou o dia da bênção. Chegou o dia do primogênito ser abençoado. Então agora Isaac chama Esaú e o orienta que vá buscar uma caça. Lhe prepara um guisado porque ele iria abençoá-lo. Entretanto, Isaac não sabia, provavelmente, o que os irmãos tinham acordado. Esaú havia vendido o seu direito de primogênito por um prato de lentilha. Logo, pela lógica, aquela bênção pertencia a Jacó. Porém, a forma que Jacó conquista a bênção foi de forma errada, foi de forma escusa. Não era daquela maneira. Então, sua mãe, ouvindo que o seu pai falava com o seu irmão Esaú, vai agora, orienta Jacó que trouxesse uma caça, um guisado, preparou o prato um prato de guisado. Jacó foi e levou uma parte do animal, colocou no braço. O seu pai toca no braço e vê aquele pelo. Por quê? Isaac já estava cego por conta da sua idade. Nesse momento, quando Jacó fala com o seu pai diz assim: o braço, a mão, a mão é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E o abençoou. Mas por que Isaac abençoou Jacó sabendo que não era Esaú? Isaac estava completamente consciente que quem estava diante dele, porque a mão é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Isaac estava cego, sim, mas ele não estava surdo. Ele reconheceu que a voz era de Jacó. Porém, Esaú tinha vendido o seu direito de primogenitura. Quando vemos Jacó recebendo a bênção, podemos dizer que Jacó recebeu de forma completamente errada. Era esta forma que Deus queria lhe abençoar? Não. Mas ainda assim, o seu pai lhe abençoou. Diante dessa forma de Jacó agir, Esaú fica revoltado e tenta e planeja matar o seu irmão
que é necessário agora Jacó fugir do seu irmão. Ele agora vai e não volta mais. Passa-se os anos, Jacó sofre decepções, é enganado, sente na pele, né, o que é alguém lhe enganar, quando o seu sogro Labão o engana, e o engana de duas formas. Passa-se o tempo. Deus agora ordena a Jacó que volte à sua terra. Quando Jacó está para voltar à sua terra, Jacó estava preocupado, sabe com o quê? Como seria o seu reencontro com Esaú. Na sua volta para a sua terra, ele passa a sua família, mas fica para trás, e é no Vale de Jaboque que ele tem um encontro com Deus. Naquela luta com o anjo lhe pergunta o nome, porque ele dizia para Jacó, solta-me, e Jacó dizia, eu só te solto quando tu me abençoar. Aquele anjo olha para ele e pergunta qual é o teu nome, ele diz, o meu nome é Jacó. Perceba bem que agora, diante do anjo, Jacó não tinha como mentir, ele tinha que falar a verdade. E quando ele falou a verdade, ali de fato, ele foi abençoado por Deus. Ele atravessa o vale agora, completamente renovado, completamente diferente, completamente tomado pela verdade. Por quê? Porque na presença do seu pai ele tinha mentido, mas na presença de Deus, Jacó não poderia mentir. E ele segue e encontra o seu irmão. Agora, no texto que lemos aqui, nós vemos algo que vai acontecer que é pouco parecido, porém algumas diferenças. Perceba que Jacó, conscientemente ele faz isso, tá? Jacó estava já com a sua vista escurecida por conta da sua velhice, assim como seu pai. Porém, ele faz consciente, diferente de Isaac. Quando Isaac o abençoa, não o fez consciente. Mas ele não entendeu, ele não sabia que era a voz de Jacó? Sabia. Só que a diferença é que quando ele toca, ele diz, a mão é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Já no caso de Jacó, não. Jacó, quando ele coloca a mão sobre a cabeça de Efraim, ele coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim para abençoar Efraim. E coloca a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Diante dessa atitude de Jacó, José, ele não gosta. José ficou um pouco chateado com aquilo e vem e pega da mão direita do seu pai e tenta tirar e busca tirar da cabeça de Efraim para colocar na cabeça de Manassés. E o seu pai diz não. Porque naquele momento a atitude de José, porque para José, pelo fato de Efraim, ou seja, pelo fato de Manassés ser o primogênito, ele tinha que ser abençoado. Ele tinha que receber sobre a sua cabeça a mão direita. Você vê aqui o que é que acontece? Jacó vai e diz, não faça isso. Porque quando José vai tirar a mão, ele diz, não pai, não. Manassés é o primogênito, Manassés é quem merece a bênção. Jacó diz, não José, não. A bênção pertence a Efraim. Manassés vai ser abençoado, Manassés vai ser um povo forte, mas a bênção pertence a Efraim. E Moisés conta, porque Moisés quem escreve o livro do Gênesis, e Moisés conta que isso acontece conscientemente. Olha aqui, ele faz isso conscientemente. Só que José, a princípio, quando ele se depara com aquela atitude do seu pai, ele reprova ao seu pai. Porque para ele a bênção pertencia a Manassés, não a Efraim. Então deixa eu te falar uma coisa. A bênção é para você. Ainda que alguém tente interferir, ainda que alguém tente manipular, ainda que alguém tente tomar a frente para desfazer isso, querendo fazer com que a bênção não chegue a você, não adianta. Porque você foi o escolhido, você foi a escolhida para receber a bênção.
Então a bênção que Deus reservou para você é para você, não é para aquela outra pessoa. Ainda que alguém venha, tente fazer alguma coisa, tente arrancar você, tirar você do caminho, tirar você do plano, tirar você do propósito, Deus está dizendo assim: ninguém vai impedir aquilo que eu já preparei para você. Lembre-se, Jacó fez conscientemente. Jacó sabia, ele tinha plena convicção a quem ele estava abençoando. Ele não teve nenhuma dúvida. Ele não teve nenhuma insegurança. Já o seu pai, a princípio, quando ele diz a mão é de Esaú, mas a voz é de Jacó, a gente percebe ali uma certa insegurança. Ele abençoou Jacó porque Jacó trouxe o guisado, mas Jacó abençoou Efraim porque ele fez isso com consciência. Ele sabia o que estava fazendo. A mesma coisa é Deus. Deus não erra. Deus não vai em tato, não. Ele vai consciente. Deus sabe o que faz. Então acredite, ninguém vai interferir naquilo que Deus já preparou para você. Ainda que o José se levante para querer impedir que você seja abençoado, acreditando que alguém, outra pessoa merece a bênção, Deus está dizendo assim: eu sei a quem eu estou abençoando. Eu sei a quem eu estou entregando a bênção. Então a bênção é tua. Guarda esta palavra em nome de Jesus. E eu quero orar por você neste momento. Eterno Deus, por esta pessoa eu oro neste momento. Eu creio que esta palavra chegou a este coração e eu entrego esta vida nas tuas mãos. Orando com fé, eu creio, Deus, ó Pai, no teu mover na vida desta pessoa. Ela entendeu a palavra e ela recebeu a palavra. Então, em nome de Jesus, venha e cumpra-se a tua vontade nesta vida, em nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Shalom para você e um beijo no teu coração.